eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutor de Sphagnum para plantar uma muda de cingônio rosa que eu tenho, porque o cingônio cresce muito bem em tutores e essa planta, como tem característica de uma planta trepadeira ou escandente que gera raízes ao longo desses ramos aqui, um tutor contribui muito para o crescimento dessa planta e ela pode ficar mais linda, mais exuberante, muito vistosa, que é o que a gente quer para as nossas plantas e é o que a gente mais ama ver quando elas estão em desenvolvimento saudável, crescendo e ficando cada vez mais bonitas. Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque aí quando eu postar novos vídeos o YouTube te avisa e você fica sempre por dentro das novidades aqui do canal. Se você gostar do meu vídeo também, curta e não esqueça de comentar aqui pra mim o que você achou. Esse mesmo tutor que eu vou fazer aqui hoje nesse vídeo com você, já tem um vídeo específico aqui no canal, um tutorial completo ensinando o passo a passo, os materiais necessários para esse tutor, mas hoje eu vou te falar aqui tudo certinho também, então acompanhe esse vídeo. Se você quer conhecer o vídeo específico do tutor, vou deixar ele para você na tela final. E esse mesmo tutor aqui pode ser usado não só para plantar o cingônio rosa, mas também para as outras variedades de cingônio existentes, o cingônio verde comum, o cingônio variegata e todos os outros tipos de cingônio, porque são plantas que têm característica genética muito parecida e que vão se comportar igualmente nesse material. Além disso, você também pode usar esse tutor maravilhoso aqui para plantar suas monsteras, seus philodendrons, e essas plantas vão amar esse material e esse suporte para crescer. Então anota aí os materiais que você vai precisar para confeccionar esse tutor de Sphagnum. Começando pelo cano de PVC, e aí pode ser o tamanho que você quiser para o seu tutor. Aqui nesse caso eu estou usando um cano de 1 metro, e aí você pode comprar esses canos em casas de materiais de construção ou depósitos de construção também. Eles inclusive podem cortar para você do tamanho que você quiser, se você não conseguir fazer isso na sua casa ou se você não tiver facilidade para cortar esse cano, que é bem fácil de cortar inclusive. E aí você também precisa de uma tela de viveiro de plástico. Essa aqui também é uma tela que você encontra em casas de materiais de construção. Ela é vendida no metro, ela tem esses furinhos, então ela é toda furadinha, tá vendo? De modo que vai permitir o entrelaçamento, o crescimento das raízes dentro dessa estrutura. E aí você também compra essa tela no metro, é bem baratinho, super acessível. Você também vai precisar de algumas abraçadeiras de nylon, que é esse material aqui que permite fechar o tutor, sabe? Então você também pode comprar essas bem pequenas, ó, tá vendo? Essa aqui é bem pequenininha. Ela serve perfeitamente para o que a gente vai fazer, não precisa ser muito grande, tá? E além disso, o material principal, que não pode faltar, o Sphagnum, musgo Sphagnum, e esse aqui já está umedecido, bom pra gente usar, porque aí ele não fica esfarelando e fazendo muita bagunça. A quantidade de Sphagnum aqui é mais ou menos essa quantidade que você tá vendo, é isso tudo que eu vou usar, e é um pacote de Sphagnum desse tamanho mais ou menos, tá? Não é muito, mas é preferível que você compre a mais e que sobre do que falte para o seu tutor, tá? E aí aqui você vai calcular o tamanho do cano que você quer, que isso será o tamanho do seu tutor, mas para isso você vai considerar o tamanho do vaso que você vai colocar o seu tutor. E aí você precisa considerar o tamanho do seu vaso em comparação ao cano de PVC. Nesse caso aqui eu vou usar esse vaso que tem mais ou menos uns 22 centímetros de altura, não é muito grande, ó, e o tutor vai ficar assim, tá vendo? Com quase 1 metro de tutor para fora, né? Então a gente vai considerar a altura, né, a quantidade de cano que vai ficar para dentro, enterrada aqui dentro do vaso, que vai dar estabilidade e sustentação para a estrutura. E a gente vai começar a calcular aqui na tela, né, essa altura. Então eu já cortei um pedaço de tela maior do que o cano, inclusive. E aí a gente vai calcular aqui. A gente vai considerar que o cano precisa ficar dentro aqui da tela, então na parte superior, né, onde o tutor vai ficar aparente, ele vai ficar uns 2 centímetros para dentro, e aí a gente vai calcular aqui qual será o tamanho do cano aqui dentro do vaso. Então a gente calcula aqui mais ou menos como será. Então eu posso cortar a tela nesse local, tá vendo? Porque tudo isso aqui eu não preciso dentro do vaso, eu preciso apenas do cano. Então essa parte aqui a gente pode cortar
ou você pode manter ela sem esfagno e para colocar dentro do vaso, porque aí, né, não vai precisar do musgo aqui dentro do vaso, apenas o substrato. Mas aqui a gente pode cortar, porque senão as raízes também vão se embrenhar nesse material, mas se você achar que não tem problema, pode manter, tá? Então calcula. A gente também precisa de uma tesoura nesse momento para fazer todo esse processo, tá? Todo esse trabalho. E aí a gente vai calcular isso aqui. Vou virar a minha tela. Então eu deixo aqui 2 centímetros de cano para dentro, em comparação com a ponta da tela. E vou cortar aqui também mais embaixo. Pronto. E a gente vai começar a completar com o musgo esfagno. Então vamos colocando. Aqui agora não tem segredo, é simplesmente ir preenchendo esses espaços com o musgo. É importante, é preferível que ele esteja úmido, porque fica mais fácil para trabalhar com ele. É um musgo que esfarela bastante, né? Quando ele está seco principalmente, então estando úmido ele fica bem grudadinho, não faz a maior bagunça. Mas se você preferir, pode fazer com ele seco, não tem problema. E aí a gente vai preenchendo. A gente vai fazer uma grande cama, né? Uma forração com esse musgo. E aí a gente vai preenchendo, é bem rápido. Aqui eu vou usar praticamente toda a quantidade de esfagno que eu já preparei. E aí você vai com bastante atenção, vai preenchendo todos os espaços. Depois que você finalizar, né, preencher tudo, você volta observando se não ficou nenhum espaço faltando musgo, né? E se ficar, você volta completando. Então é isso. Agora você vai colocar o cano. Aí a gente vai colocar aqui na superfície, na ponta, né, onde vai ser a parte de cima do tutor, 2 centímetros para baixo, para o cano não ficar aparecendo quando a gente fechar a estrutura. E a gente vai começar a enrolar esse material aqui. Aqui agora é como se fosse enrolar uma torta ou um rocambole, uma coisa assim. A gente vai simplesmente enrolando para ir fechando essa estrutura toda. Então, ó, dá para fazer sozinho, mas se você tiver uma pessoa ajudando, pode ser até mais fácil, tá? Então agora vem o trabalho das abraçadeiras. Não tem uma quantidade certa de abraçadeiras que precisa, pode ser que seja... Aqui nesse caso eu tenho 15, mas eu não sei se eu vou usar todas elas. Mas é preferível sobrar do que faltar, como eu sempre falo, né? Aí você vai cortando os excessos também, porque a gente quer um material com um acabamento bem feito. E vai fechando. Pronto o tutor finalizado, ele fica assim, fica lindo, bem fechadinho, ele ficou ideal. E aí você calcula como você quer que o tutor fique no vaso, centralizado, do jeito que você quiser. Tenho aqui substrato à base de casca de pinos com um pouco de perlita para favorecer a aeração do solo, para ficar mais soltinho essa mistura. E tenho também a minha planta, o cingônio. Vou pegar o cingônio aqui, que é essa muda menor que eu tenho, eu fiz individual.
Inclusive fiz pela água essa muda, tá? Que dá super certo. Vou tirar ela aqui do vaso. Tem muitas raízes, como você pode ver. Eu vou desfazer esse torrão, porque eu preciso da planta com as raízes mais livres para colocar ali dentro. Inclusive tem um pedacinho de TNT que eu sempre coloco nos fundos do vaso aqui, né? Deixo aqui do lado. Vou desfazer o substrato. Vou começar colocando um pouco do substrato aqui no fundo do vaso, até para eu ganhar uma estabilidade do tutor. Então coloco uma boa parte, mais ou menos até a metade tá bom. Agora eu vou colocar o tutor. Aí a gente aperta ele até o fundo, ele já vai ficar mais estabilizado. A gente vai colocar a planta. E aí você escolhe onde você quer colocar a planta, do seu jeito. Vou colocar ela nesse lugar ali, porque aí os ramos vão ficar para cima. E organiza as raízes da sua muda, ou da sua planta. E agora a gente é só completar com mais substrato. Você pode apertar um pouco o centro do tutor para garantir que isso vai ficar firme, tá? Então aperta um pouco, mas não aperta muito também para não compactar, para não endurecer todo esse substrato, mesmo ele tendo perlita. Pronto. Aí só garante que vai ficar bem completo com o substrato, porque quando regar também ele vai abaixar um pouquinho. Então nesse momento a gente preenche um pouco mais e tá tudo certo. É isso. Agora, se você quiser, você pode amarrar os ramos da sua planta aqui no tutor, porque aí ele já vai começar a enraizar nessa estrutura, que é o que a gente quer para favorecer o crescimento da planta nesse material. E depois de pronto, o tutor ficou assim, com o cingônio já amarradinho aqui nele. Eu coloquei uns barbantes para segurar os ramos da planta. Então ficou assim, ó. Agora ela vai continuando crescendo. As folhas também vão aumentar mais. Essa planta aqui tá pequenininha assim, porque justamente estava faltando substrato para ela. Então foi um erro meu. Mas agora eu já forneci mais espaço para ela. Ela vai crescer, vai ficar mais bonita, mais vistosa. E eu também vou mostrando para você atualizações do crescimento dessa planta. Então continua por aí acompanhando os próximos vídeos para você também acompanhar o crescimento dela. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou do meu vídeo, não esqueça de curtir, de comentar o que você achou, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.